Ao longo de toda a história bíblica, vemos que Deus nunca chamou ao acaso. Seu chamado sempre teve propósito, estratégia e direção. Abraão foi convocado a deixar sua terra para se tornar pai de uma grande nação. Moisés foi levantado para libertar Israel da escravidão no Egito. Os profetas foram enviados para denunciar a idolatria e trazer mensagens de juízo e esperança. E os apóstolos foram escolhidos para levar o evangelho até os confins da terra. O chamado de Deus nunca é genérico, nunca é vazio. Ele carrega peso, responsabilidade e destino. Nem todos recebem esse chamado. Muitos passam pela vida sem jamais ouvir a voz que convoca para algo maior. Mas os escolhidos sabem que não podem ignorar essa voz. Se o chamado é individual, a preparação é universal. Todo aquele que ousa dizer, "Eis-me aqui, Senhor", precisa estar pronto. Não apenas para experimentar bênçãos, mas para carregar a cruz, enfrentar desertos, resistir às provações e permanecer firme até o fim. Escreva nos comentários: "Eis-me aqui, Senhor". O chamado de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pela razão humana. Ele não chama pela aparência, não escolhe pela posição social, não se impressiona com títulos ou riquezas. Ele olha para o coração. Quando observamos a Bíblia, percebemos que Deus sempre escolheu pessoas improváveis para realizar grandes feitos. Gideão era o menor da sua casa. Davi era apenas um pastor de ovelhas. Amós era boieiro. Pedro era pescador. Paulo era perseguidor. Isso mostra que o chamado divino não depende de nossa capacidade natural, mas da graça e da soberania de Deus. No entanto, ser escolhido não significa estar pronto. Muitos são chamados e marcados por Deus, mas precisam passar por processos de lapidação. O chamado é uma semente, mas a preparação é o terreno fértil onde essa semente pode germinar e frutificar. Sem preparação, o chamado se torna pesado demais. Sem maturidade espiritual, o escolhido pode até se perder no caminho. Abraão recebeu uma promessa, mas precisou esperar décadas para vê-la cumprida. José sonhou com autoridade, mas foi traído, vendido e preso antes de chegar ao trono. Davi foi ungido rei, mas teve que enfrentar desertos e perseguições antes de sentar-se no palácio. Em todos esses casos, vemos que o chamado é imediato, mas a preparação é um processo. A diferença entre chamado e preparação é vital. Deus chama hoje, mas prepara ao longo do tempo. A preparação molda caráter, fortalece fé, corrige atitudes, ensina paciência e revela dependência total de Deus. O deserto nunca é desperdício, é escola. A fornalha nunca é para destruição, é para purificação. Por isso, não devemos nos vangloriar por sermos escolhidos. O verdadeiro valor não está em dizer "eu tenho um chamado", mas em permanecer firme durante a preparação. Muitos começam animados, mas desistem quando chegam às provas. Ser escolhido não é privilégio humano, é responsabilidade celestial. Todo escolhido precisa compreender que não é apenas sobre si mesmo, mas sobre os outros que serão alcançados através de sua vida. O chamado nunca é individualista, ele sempre carrega impacto coletivo. A preparação não é apenas para que você seja forte, mas para que você seja canal de bênção para uma geração. Assim, o chamado divino não é para todos, mas a preparação é inevitável para os que foram marcados. Quem ignora a preparação, fracassa. Quem abraça a preparação, vence. A diferença entre os que caem e os que permanecem está justamente nisso: aceitar o processo. O escolhido que entende esse princípio se torna inabalável, porque sabe que cada dor, cada lágrima e cada renúncia fazem parte de um propósito eterno. A Bíblia é clara: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mateus 24:36.
Essa declaração de Jesus nos lembra que a volta dele será repentina, inesperada e inevitável. A urgência espiritual nasce exatamente dessa incerteza. Não sabemos se teremos mais um ano, mais um mês, mais um dia ou até mesmo mais uma hora. O relógio de Deus não segue o nosso cronômetro humano. Por isso, o tempo de se preparar não é amanhã, mas hoje. A procrastinação espiritual é uma armadilha perigosa. Muitos dizem: quando eu tiver mais tempo, vou me consagrar. Quando a vida estiver mais calma, vou orar mais. Quando resolver meus problemas, vou buscar a Deus com mais intensidade. Mas a verdade é que essa mentalidade nunca encontra o momento ideal. O inimigo sempre cria distrações para que a preparação seja adiada indefinidamente. Assim, o coração se acostuma com a negligência e a vigilância vai sendo esquecida. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25. Todas estavam aguardando o noivo, mas apenas 5 tinham azeite suficiente para quando a hora chegasse. As insensatas confiaram que ainda teriam tempo para se preparar, mas foram surpreendidas. Essa parábola é um alerta direto para todos os escolhidos. Estar preparado não é opcional, é uma questão de vida ou morte espiritual. O azeite do Espírito precisa ser renovado constantemente, porque não sabemos quando o noivo virá. A urgência espiritual também está ligada aos sinais que já se cumprem em nossos dias. Nunca foi tão evidente que vivemos tempos proféticos. O avanço da apostasia, o esfriamento da fé, a banalização do pecado, a perseguição aos cristãos e o aumento da iniquidade não são meros acontecimentos sociais, mas marcas proféticas que apontam para o fim dos tempos. Ignorar esses sinais é como ver as nuvens carregadas no céu e ainda assim sair sem guarda-chuva. Além disso, a urgência espiritual não é apenas por causa da volta de Cristo, mas também porque a vida é passageira. Quantos dormem sem imaginar que não acordarão no dia seguinte? Quantos fazem planos para o futuro sem perceber que o amanhã pode nunca chegar? O livro de Tiago diz: Vós não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago 4,14. Essa é a realidade dura, mas verdadeira. Nossa vida é frágil e breve. Por isso, a preparação deve ser constante. Viver em urgência espiritual não significa viver em medo, mas em vigilância. O medo paralisa, mas a vigilância desperta. O medo escraviza, mas a urgência nos mantém atentos. O verdadeiro escolhido entende que a preparação diária não é um fardo, mas uma forma de manter-se conectado ao propósito eterno. Isso implica em cultivar disciplinas espirituais, oração diária, leitura da palavra, jejum, comunhão com os irmãos e vida de santidade não podem ser deixados para depois. Eles são o azeite que mantém a lâmpada acesa. São o alimento da alma, a armadura contra o inimigo e a fortaleza em tempos de tribulação. A urgência espiritual também gera responsabilidade. Cada escolhido precisa entender que sua vida pode impactar outros. A demora em se preparar pode significar que pessoas ao redor também permaneçam na escuridão. Ser luz do mundo e sal da terra é um chamado diário, não eventual. Portanto, o tempo de se preparar não é quando der, não é quando sobrar, não é quando a agenda abrir. O tempo é agora. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo de vigiar. O escolhido que compreende essa verdade vive em estado de prontidão, porque sabe que a qualquer instante pode ser chamado a prestar contas diante do trono de Deus. A Bíblia é como um mapa profético deixado por Deus para que seu povo não caminhe no escuro. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já revelava sinais que apontariam para o tempo do fim.
O profeta Daniel, por exemplo, recebeu visões detalhadas sobre reinos futuros e acontecimentos que moldariam a história da humanidade. Jesus, em Mateus 24, falou de guerras, pestes, terremotos, falsos profetas e do esfriamento do amor. O apóstolo Paulo, em suas cartas, também alertou sobre a apostasia e a multiplicação da iniquidade. E o livro do Apocalipse traz uma revelação clara sobre os eventos finais. Todos esses sinais não estão escondidos, mas diante de nossos olhos. O problema é que muitos vivem espiritualmente cegos. Os sinais estão se cumprindo em ritmo acelerado, mas a distração tem anestesiado corações. Guerras, crises globais, corrupção moral, confusão espiritual e perseguições são tratados como simples notícias, quando, na verdade, são confirmações proféticas. Quem é escolhido não pode olhar para o mundo como as pessoas comuns. O olhar do escolhido é espiritual, e seu discernimento vem do Espírito Santo. Discernir os sinais é uma forma de vigilância. Não se trata de viver em paranoia ou medo, mas de estar desperto para não ser enganado. Jesus disse que nos últimos dias muitos seriam enganados, até mesmo os escolhidos, se possível. Isso mostra que o engano espiritual será tão bem articulado que só quem está cheio do Espírito conseguirá resistir. Falsos profetas, falsos cristos e doutrinas distorcidas já se espalham pelo mundo, e somente o discernimento espiritual pode separar o verdadeiro do falso. Outro sinal profético, claro, é a decadência moral da sociedade. Pecados que antes eram vistos como vergonhosos, agora são celebrados. Valores bíblicos são ridicularizados, enquanto práticas contrárias à palavra são exaltadas como modernas ou libertadoras. Esse é o espírito do anticristo trabalhando para preparar o terreno para sua manifestação. O escolhido precisa entender que essa inversão de valores não é casualidade cultural, mas cumprimento da palavra. Além disso, o aumento da perseguição contra cristãos é outro sinal que não pode ser ignorado. Em muitas partes do mundo, confessar a fé em Cristo é motivo de prisão, tortura ou morte. Ainda que em alguns lugares essa perseguição seja mais sutil, como por meio de leis, censuras e pressões sociais, ela já está presente e tende a crescer. Jesus disse: "Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Mateus 24:9. Esse tempo já chegou e o discernimento espiritual é essencial para não ceder à pressão. O esfriamento da fé também é um alerta profético. Pessoas que antes estavam cheias do Espírito hoje estão distantes, sem ânimo para orar, ler a Bíblia ou congregar. Igrejas estão se transformando em centros de entretenimento, onde a busca pela presença de Deus é trocada por espetáculos humanos. O amor de muitos tem se apagado, e isso é exatamente o que Jesus anunciou. O escolhido, porém, precisa manter sua chama acesa, mesmo em meio ao ambiente frio. Outro ponto crucial é o crescimento da tecnologia e seu alinhamento com profecias antigas. Coisas que antes pareciam impossíveis, como a marca da besta ou o controle global, hoje já são tecnicamente viáveis. Chips, sistemas digitais de vigilância, moedas virtuais e inteligência artificial mostram como o cenário mundial está sendo preparado para a manifestação do homem do pecado. Quem discerne os sinais entende que não é coincidência, mas cumprimento da palavra. O discernimento profético também gera esperança. Para os que não conhecem a Deus, os sinais são motivo de medo, mas para os escolhidos, eles são motivo de alegria. Porque cada profecia cumprida significa que o nosso Redentor está mais próximo. Lucas 21:28 diz: "Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima." O escolhido não se desespera diante dos sinais, mas levanta a cabeça porque sabe que o rei está vindo.
Portanto, discernir os sinais é viver com consciência espiritual. É entender que a história não está solta, mas seguindo um roteiro divino. É perceber que cada notícia cumpre uma promessa antiga. É viver desperto, não dormindo, porque os dias são maus. O escolhido que discerne os sinais não é surpreendido, mas permanece firme, pronto para quando o grande momento chegar. Jesus não deixou dúvidas quanto à importância da vigilância. Em diversas passagens, ele alertou os discípulos sobre a necessidade de estar atentos, despertos e preparados. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Essa advertência não foi apenas para os apóstolos no Getsemane, mas para todos os escolhidos ao longo das eras. A vigilância é a marca daqueles que não dormem espiritualmente, mesmo quando o mundo inteiro está distraído. A vigilância espiritual é uma prova de fidelidade. Ser fiel não significa apenas crer em Deus, mas perseverar em meio às pressões, tentações e perseguições. Muitos começam bem a caminhada da fé, mas se perdem ao longo do caminho. O entusiasmo inicial é forte, mas a constância é fraca. É aí que entra a vigilância. Ela mantém a chama acesa, protege contra os enganos do inimigo e fortalece o coração contra o desânimo. Ser vigilante é estar atento às pequenas brechas. Satanás raramente ataca de forma óbvia. Ele se infiltra nas áreas que negligenciamos. Um pensamento mal alimentado, um pecado pequeno tolerado, uma oração adiada, uma leitura bíblica esquecida. São detalhes que parecem insignificantes, mas que abrem portas espirituais para quedas maiores. O vigilante não subestima detalhes, porque entende que uma rachadura pequena pode afundar um navio inteiro. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25, Jesus mostrou como a vigilância está ligada ao preparo. As virgens prudentes tinham azeite de reserva, mas as insensatas deixaram para depois. Quando o noivo chegou, já era tarde para correr atrás do azeite. Assim é com a vida espiritual. Quem não vigia hoje pode não ter tempo para se preparar amanhã. Fidelidade se prova não apenas em momentos de grande batalha, mas na constância diária de guardar azeite, orar e manter a fé. Outro exemplo poderoso é o de Pedro. Ele jurou fidelidade a Jesus, mas por falta de vigilância, acabou negando o Mestre 3 vezes. O que faltou a Pedro não foi amor, mas atenção. Ele dormiu no Getsemane em vez de vigiar em oração, e isso o deixou vulnerável. Mais tarde, restaurado, Pedro aprendeu a lição e escreveu em sua carta: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Ele sabia, por experiência própria, que a falta de vigilância pode custar caro. A vigilância também se expressa na perseverança diante das provações. Muitos, ao enfrentarem lutas, desanimam e desistem, mas o escolhido fiel permanece até o fim. Ele entende que as tribulações não são sinais do abandono de Deus, mas parte da preparação. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Fidelidade não é medida por um momento de glória, mas pela resistência ao longo de toda a caminhada. Vigiar não é viver com medo, mas com discernimento. O vigilante não se deixa levar pelas distrações do mundo, não negocia princípios e não se rende às pressões do tempo presente. Ele está atento à voz do Espírito e sensível à vontade de Deus. Sua vida é como uma sentinela que nunca abandona o posto. O mundo hoje oferece inúmeras distrações, prazeres, preocupações, ansiedades, correria. Tudo parece conspirar para roubar o tempo de oração, de leitura da palavra e de comunhão com Deus. Mas o vigilante escolhe priorizar o eterno. Ele sabe que permanecer fiel exige disciplina, renúncia e sacrifício.
É um preço alto, mas a recompensa é incomparável. No fim, a vigilância é a prova final de fidelidade. Quem vigia, permanece firme. Quem não vigia acaba cedendo, esfriando ou se perdendo. O chamado é claro, não basta começar. É preciso terminar a carreira guardando a fé. O Senhor não coroa os que apenas iniciam, mas os que perseveram até o fim. Ser escolhido por Deus é uma honra indescritível, mas também traz um peso enorme de responsabilidade. Não é simplesmente receber bênçãos ou privilégios, é carregar o peso de representar o reino em meio a um mundo perdido. Cada passo do escolhido tem consequências espirituais para si e para aqueles ao seu redor. Moisés, por exemplo, não carregava apenas sua própria vida. Ele carregava toda a nação de Israel em suas decisões. A negligência ou a fraqueza de um escolhido pode afetar gerações. A separação de Deus não é superficial. Ser separado é ser distinto, moldado, direcionado. Daniel, mesmo em uma terra pagã, manteve-se firme nos princípios divinos e recusou-se a se contaminar com os costumes do Império Babilônico. Essa separação exigiu coragem, disciplina e compromisso. O preço de ser separado é viver em contraste com o mundo, resistindo a pressões, tentações e padrões de pensamento contrários à palavra de Deus. O escolhido não age por conveniência própria, mas por um chamado eterno. Ester arriscou a própria vida para salvar seu povo, porque compreendeu que a posição que ocupava não era para benefício pessoal, mas para cumprir o propósito de Deus. O peso de ser escolhido é exatamente esse. Cada escolha pessoal impacta o coletivo. Cada palavra, cada ação e cada decisão deve estar alinhada com a vontade divina. Além disso, a responsabilidade é contínua. O escolhido nunca se aposenta espiritualmente. Não existe um momento em que se possa dizer, cumpri minha missão e agora descanso. A vida do escolhido é uma caminhada constante de fidelidade, vigilância e serviço. Paulo reconheceu isso ao escrever sobre seu ministério. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Tenho consciência clara do meu dever e da minha missão até o fim. 2 Timóteo 1:12. Essa responsabilidade inclui também influência sobre outros. Um escolhido não vive isolado. Ele é um farol, uma referência. O modo como ele lida com provações, tentações e desafios será observado. Sua fé será testada e servirá como exemplo. É por isso que a preparação espiritual é tão crucial. Sem firmeza e maturidade, o escolhido pode falhar em sua missão e até desviar outros do caminho correto. O peso da responsabilidade também está ligado à fidelidade nos pequenos detalhes. Deus observa o que parece invisível aos olhos humanos. A maneira como alguém administra o tempo, o que escolhe ouvir, como trata as pessoas e como guarda o coração diante das tentações, revela se está pronto para lidar com responsabilidades maiores. Pequenos descuidos podem comprometer grandes propósitos. A pressão da separação por Deus exige força espiritual, emocional e mental. Muitos abandonam o chamado porque não estão dispostos a pagar o preço. Mas o escolhido verdadeiro entende que cada provação, cada sacrifício e cada renúncia tem um valor eterno. O peso não é para esmagar, mas para moldar, lapidar e preparar para servir de maneira eficaz no reino de Deus. Além disso, a responsabilidade de quem foi separado por Deus inclui resistência ao mundo. Vivemos em uma era de distração, engano e relativismo moral. O escolhido precisa permanecer firme em seus princípios, fiel à palavra, mesmo que isso signifique se destacar, ser criticado ou até perseguido. Essa integridade fortalece a testemunha diante dos outros e honra o propósito divino. Finalmente, o peso da responsabilidade deve ser encarado com humildade e dependência de Deus.
Não se trata de orgulho ou autossuficiência, mas de reconhecer que cada habilidade, cada oportunidade e cada força vem dele. O escolhido que entende isso vive com equilíbrio. Assume sua responsabilidade, mas confia no Senhor para sustentar, dirigir e capacitar. Ser separado por Deus é uma honra, mas também é uma chamada para carregar fardos que vão além de si mesmo. É estar disposto a sacrificar conforto, prazer e até segurança, porque o propósito eterno é maior que qualquer bem terreno. O verdadeiro escolhido entende que a responsabilidade é grande, mas a recompensa é eterna e que cada passo de obediência contribui para a glória de Deus. Um dos maiores desafios para o escolhido é a distração espiritual. O mundo oferece infinitas possibilidades de desviar o coração e muitas vezes isso acontece de forma sutil. O escolhido pode começar cheio de fé, fervor e compromisso, mas ao longo do tempo, pequenas distrações corroem a atenção, o entusiasmo e a dedicação. Redes sociais, compromissos, prazeres passageiros e a rotina do dia a dia podem se tornar armadilhas perigosas. Jesus advertiu sobre isso ao contar a parábola do semeador. A semente lançada em solo pedregoso cresce rapidamente, mas morre quando enfrentam as dificuldades e distrações da vida. Mateus 13, 5, 6. A distração espiritual muitas vezes vem acompanhada da frieza no coração. O fogo inicial da fé começa a apagar lentamente. A oração se torna mecânica, a leitura da palavra se torna obrigação, a comunhão com outros irmãos perde o valor. A frieza espiritual não acontece de repente, ela é fruto de descuidos repetidos. O escolhido precisa reconhecer os sinais da frieza antes que seja tarde demais. O apóstolo João alertou: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. 1 João 3,18. O amor, a fé e o zelo devem ser praticados constantemente para evitar o esfriamento. Muitos caem na ilusão de que a fé pode ser mantida mesmo sem disciplina. Porém, a palavra de Deus é clara: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. A vigilância diária é indispensável. É o alimento da alma, o combustível para o espírito e o escudo contra o engano do inimigo. Quando o escolhido negligencia a vigilância, sua fé torna-se vulnerável. Outro perigo da distração é a perda de sensibilidade espiritual. O escolhido começa a confundir a voz do mundo com a voz de Deus. Conselhos humanos passam a ter mais peso do que a palavra. A opinião alheia se torna mais importante do que a direção divina. O Espírito Santo deixa de ser ouvido e a vida espiritual entra em estagnação. A distração, nesse sentido, não é apenas perda de tempo, mas perda de direção. A frieza no coração também afeta o relacionamento com outros. O escolhido não vive isolado. Ele é luz em meio às trevas. Quando o coração esfria, a capacidade de impactar outros diminui. A falta de amor, empatia e dedicação espiritual é percebida pelos que estão ao redor, e o testemunho enfraquece. Isso não apenas prejudica a própria vida, mas pode interferir na preparação espiritual de outros. É essencial, portanto, cultivar práticas que mantenham o coração aquecido. Oração fervorosa, leitura diária da Bíblia, jejum, louvor, meditação e comunhão com irmãos são ferramentas que preservam o entusiasmo e a sensibilidade espiritual. O escolhido deve ver essas práticas não como obrigação, mas como alimento indispensável para uma vida firme no Senhor. A distração espiritual também se manifesta na prioridade equivocada das coisas. Quando o mundo passa a ocupar mais tempo e atenção do que a busca pelo reino de Deus, o coração se resfria. O escolhido deve avaliar constantemente sua agenda, suas escolhas e seus hábitos, perguntando-se se eles promovem crescimento espiritual ou afastamento do propósito divino.
O Espírito Santo alerta, adverte e guia, mas a responsabilidade de responder é do escolhido. Ignorar os sinais da distração é colocar-se em perigo. A Bíblia nos ensina que a disciplina espiritual constante protege o coração, fortalece a fé e mantém o escolhido firme até o fim. Portanto, o perigo da distração e da frieza não deve ser subestimado. O escolhido precisa estar atento, vigilante e comprometido. Cada dia é uma batalha, e cada vitória sobre a distração fortalece o caráter, a fé e a prontidão para o grande momento. Somente assim, o coração permanece quente, a fé permanece firme e o propósito de Deus é cumprido com excelência. Nenhum escolhido por Deus é moldado no conforto absoluto. Desde Abraão até os apóstolos, todos passaram por provações que testaram sua fé e resistência. A fé só se torna verdadeira e madura quando é provada pelo fogo das dificuldades. Assim como o ouro precisa ser purificado no fogo para eliminar as impurezas, a fé também precisa passar por testes para se tornar pura, forte e duradoura. José é um exemplo clássico. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Apesar de sua posição ser marcada por sonhos e promessas de Deus, ele teve que atravessar dor, injustiça e humilhação antes de receber a glória. Sua fé foi purificada através do sofrimento, e a fidelidade durante as provações o tornou apto para governar e salvar vidas. Davi também enfrentou anos de perseguição. Fugiu de Saul, enfrentou desertos e inimigos implacáveis. Sua fé não se abalou porque estava fundamentada em Deus. Cada tribulação fortalecia sua confiança, moldava seu caráter e aprofundava sua intimidade com o Senhor. As provações foram um instrumento que preparou Davi para o trono, mostrando que a purificação da fé é inseparável da adversidade. O mesmo vale para Daniel. Lançado na cova dos leões, permaneceu fiel sem comprometer seus princípios. Suas orações constantes, mesmo sob ameaça de morte, foram o combustível de sua fé purificada. Deus usou a situação extrema não apenas para salvá-lo, mas para demonstrar ao império que sua fidelidade é inabalável. As provações também revelam a autenticidade da fé. Muitos professam crer em Deus, mas quando as dificuldades surgem, abandonam a caminhada. A fé verdadeira se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. É no vale da dor que o caráter espiritual é forjado. A esperança é fortalecida e a confiança em Deus se torna inabalável. Perseguir e enfrentar o inimigo não é algo estranho ao escolhido. Paulo escreveu sobre tribulações constantes, mas enfatizou que elas produzem perseverança, caráter aprovado e esperança. Romanos 5:3-5. Cada luta, cada ataque espiritual, cada dificuldade enfrentada com fé é uma oportunidade de purificação. O sofrimento, portanto, não é um sinal de abandono, mas parte do plano de Deus para fortalecer o escolhido. A perseguição espiritual também purifica a fé. Jesus disse que os discípulos seriam odiados por causa de seu nome. João 15:18. Essa rejeição não é para destruir, mas para separar o genuíno do superficial. O escolhido que permanece fiel, mesmo diante da oposição, demonstra que sua fé é sólida e seu coração está comprometido com o reino. Além disso, a purificação da fé é uma preparação para a missão. Um coração não testado não está pronto para enfrentar desafios maiores. Quem passa pelas provações com perseverança torna-se apto para liderar, orientar e inspirar outros. Cada lágrima, cada oração, cada momento de dor fortalece a alma e aproxima o escolhido de Deus. O processo de purificação exige disciplina espiritual, oração fervorosa, estudo da palavra e comunhão constante com o Espírito Santo. Sem essas práticas, o coração se enfraquece e a fé pode vacilar diante das provações.
O escolhido precisa estar consciente de que cada desafio é um passo no caminho da maturidade espiritual. Em resumo, a purificação da fé não é opcional, é essencial. Ela garante que o escolhido permaneça firme, mesmo quando o mundo e as circunstâncias conspiram contra ele. É através das tribulações, das provas e das perseguições que a fé se torna pura, resistente e capaz de cumprir o propósito eterno que Deus traçou. O escolhido por Deus nunca está sozinho. Mesmo diante das maiores provações, ele possui um aliado invisível, mas poderoso: o Espírito Santo. Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Consolador, aquele que ensinaria, guiaria e capacitaria os fiéis para enfrentar o mundo e permanecer firmes. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Essa promessa é válida para todos os escolhidos de todas as gerações. O Espírito Santo atua como fortalecedor. O escolhido não pode depender apenas de sua força natural, porque a batalha espiritual exige poder sobrenatural. Paulo reconheceu que a carne é fraca, mas que o Espírito é a força que capacita. Cada oração respondida, cada tentação vencida, cada decisão tomada em obediência é fruto da capacitação do Espírito Santo. Sem ele, até mesmo os escolhidos mais fervorosos podem falhar. O Espírito Santo também concede discernimento. No mundo atual, cheio de enganos e falsos profetas, é necessário ter olhos espirituais abertos. Ele revela a verdade, alerta sobre perigos e direciona a vida do escolhido. Sem essa orientação, o cristão pode ser enganado, desviando-se do caminho da fidelidade. O Espírito Santo é o guia que mantém a alma no caminho estreito e certo. Além disso, ele fortalece emocionalmente. As pressões da vida, os ataques do inimigo e as frustrações podem desgastar até mesmo os mais firmes. O Espírito Santo consola, encoraja e dá coragem para continuar lutando. Ele transforma a fraqueza em força, medo em ousadia e desânimo em perseverança. É ele quem mantém o coração do escolhido firme diante das tempestades. O Espírito Santo também é capacitador de dons espirituais. Ele concede sabedoria, revelação, profecia, discernimento de espíritos, cura e palavra de conhecimento. Cada dom é dado com um propósito: equipar o escolhido para resistir, servir e cumprir o chamado divino. Sem essa capacitação, a missão do escolhido seria impossível de ser realizada com fidelidade e eficácia. Outro aspecto essencial é a intercessão do Espírito Santo. Romanos 8:26-27 afirma que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos momentos em que a fé vacila ou o coração está cansado, o Espírito intercede diretamente diante do Pai, alinhando nossas orações à vontade divina. Essa intercessão é vital para que o escolhido se mantenha firme, mesmo quando não consegue orar com força suficiente. O Espírito Santo também fortalece a disciplina espiritual. Ele desperta o desejo de oração, de leitura da palavra e de santificação. Quando o escolhido sente-se desmotivado ou distante, é o Espírito que traz renovação, chama de volta e mantém a intimidade com Deus viva e ativa. Sem essa ação, a fé poderia esfriar e o coração poderia se perder. Além disso, ele dá coragem para enfrentar perseguições e adversidades. O Espírito Santo não apenas consola, mas também transforma o temor em ousadia. Paulo, por exemplo, enfrentou prisões, naufrágios e ameaças de morte com confiança inabalável, porque estava cheio do Espírito. Essa coragem é essencial para quem foi separado por Deus e precisa resistir em tempos de tribulação. O Espírito Santo também revela estratégias divinas. Quando decisões precisam ser tomadas, caminhos complexos precisam ser trilhados,
ou batalhas espirituais enfrentadas, ele orienta mostrando direção, abrindo portas e fechando caminhos errados. O escolhido que confia na sua orientação nunca tropeça naquilo que Deus preparou. Portanto, o papel do Espírito Santo é indispensável. Ele é conselheiro, força, consolador, capacitador, guia e intercessor. Sem ele, o escolhido é vulnerável. Com ele, torna-se inabalável. Aqueles que confiam e permanecem dependentes do Espírito resistem ao inimigo, vencem as provações e permanecem firmes até o grande momento de encontro com Deus. O arrebatamento é o ponto culminante da esperança cristã, a concretização da promessa de Cristo para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta passagem revela a grandiosidade desse evento, mas também deixa claro que ele é reservado para os perseverantes, para os vigilantes, para os escolhidos que mantiveram sua fé acesa. O arrebatamento não é apenas um evento físico, mas espiritual. Ele simboliza a recompensa para aqueles que suportaram tribulações, resistiram às tentações e permaneceram fiéis, mesmo em meio à apostasia e à corrupção do mundo. É a vitória final sobre o pecado, o inimigo e o medo. Cada lágrima derramada, cada oração fervorosa e cada sacrifício feito no caminho da fidelidade será recompensado. Jesus deixou claro que muitos estarão despreparados quando o momento chegar. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1-13, mostra que apenas as prudentes, que mantiveram o azeite em suas lâmpadas, participaram da festa. As insensatas que não se prepararam ficaram de fora. Da mesma forma, o arrebatamento é reservado para aqueles que permaneceram vigilantes, que alimentaram sua fé, que guardaram o coração e a mente em santidade. O arrebatamento também serve como incentivo e esperança para os escolhidos. Em um mundo de trevas, perseguição e incertezas, a promessa de ser arrebatado traz coragem, força e alegria. Saber que cada esforço, cada provação e cada luta tem um propósito eterno mantém o coração firme e a fé inabalável. É a recompensa pela perseverança, a confirmação de que todo sofrimento não foi em vão. Além disso, o arrebatamento é uma prova da justiça e do amor de Deus. Ele separa os fiéis daqueles que rejeitaram a verdade, mostrando que a fidelidade não passa despercebida. É um momento em que o povo escolhido será reunido com Cristo, livre do sofrimento, da dor e das dificuldades deste mundo. Aqueles que perseveraram verão suas vidas transformadas instantaneamente e receberão a recompensa eterna. É importante entender que o arrebatamento exige prontidão contínua. Não se trata apenas de crer, mas de viver em santidade e vigilância. Cada dia de descuido, cada fraqueza não corrigida, cada coração que esfria é um risco de perder a oportunidade de estar pronto para esse grande encontro. O escolhido deve estar sempre pronto, alimentando sua fé, fortalecendo seu caráter e mantendo comunhão constante com Deus. O arrebatamento também é um alerta. Muitos vivem como se Cristo pudesse demorar, esquecendo que a qualquer instante a trombeta soará. Essa expectativa deve inspirar disciplina, oração, estudo da palavra e vigilância constante. O escolhido deve ver cada dia como uma oportunidade de se aproximar mais de Deus e preparar-se para o grande momento. Outra dimensão do arrebatamento é a transformação do corpo. Paulo explica em 1 Coríntios 15 que os corpos mortais serão transformados em corpos gloriosos. Isso mostra que a recompensa não é apenas espiritual,
mas completa, afetando toda a criação do escolhido. O arrebatamento é a entrada na eternidade preparada para aqueles que permaneceram fiéis. O arrebatamento, portanto, não é apenas uma esperança futura, mas um chamado à fidelidade presente. Ele recompensa aqueles que perseveram, vigilantes e confiantes, mesmo em meio à tribulação. Para o escolhido, é a confirmação de que cada esforço, cada lágrima e cada sacrifício tiveram valor eterno. É a coroação da fidelidade, a consumação da promessa e o encontro final com o Salvador. Por fim, a expectativa do arrebatamento deve transformar a vida do escolhido hoje. Quem vive com essa esperança não se conforma com o mundo, não se distrai com futilidades e não descansa na mediocridade espiritual. Ele busca santidade, ora sem cessar, guarda sua fé e vive cada dia como se Cristo pudesse chegar a qualquer momento. O arrebatamento é a recompensa para os vigilantes, e sua promessa deve ser combustível diário para a fé e perseverança. Estar pronto para o grande momento não significa apenas conhecer a Bíblia ou entender as profecias. Muitos sabem os ensinamentos, decoram versículos e reconhecem sinais proféticos, mas sua vida não reflete aquilo que conhecem. Jesus alertou sobre essa diferença em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Conhecimento sem prática é vazio. Estar pronto exige ação, disciplina e obediência. O escolhido deve internalizar a palavra de Deus e aplicá-la diariamente. Orar, jejuar, meditar, servir, perdoar e amar não são apenas deveres, são expressões da vida prática da fé. Viver a palavra transforma o caráter, fortalece o espírito e cria uma base sólida para resistir às provações. A preparação real é demonstrada pelo comportamento, pela integridade e pela perseverança diante das dificuldades. Muitos confundem religiosidade com prontidão. Frequentar cultos, participar de atividades religiosas ou ler a Bíblia sem colocar em prática os ensinamentos não garante estar pronto. O verdadeiro escolhido se destaca pelo compromisso com a santidade, pela vigilância constante e pela fidelidade em todas as áreas da vida. Ele não apenas conhece, mas pratica, porque entende que o chamado de Deus exige ação. O alerta final é claro: não há tempo para procrastinar. Cada dia de negligência, cada momento de descuido ou cada escolha errada pode comprometer a prontidão. O escolhido deve viver com senso de urgência, buscando santidade e comunhão com Deus constantemente. Estar pronto é uma responsabilidade diária, não algo que se resolve em momentos esporádicos. Outro ponto essencial é o alinhamento da mente, coração e atitudes com a palavra. A fé deve moldar decisões, hábitos e relacionamentos. O escolhido que apenas conhece a Bíblia, mas não permite que ela transforme sua vida, corre o risco de se enganar. A obediência é o teste final da prontidão. Aquele que pratica a palavra é o que estará pronto quando o grande momento chegar. A prontidão também se manifesta na fidelidade em situações pequenas. O que parece insignificante aos olhos humanos, como um ato de generosidade, uma escolha ética ou a guarda da palavra dada, revela o caráter do escolhido. Deus observa o coração, e a aplicação prática da fé nos detalhes da vida diária é um indicador de quem realmente está pronto. A vivência da palavra é também um escudo contra enganos. Falsos ensinamentos, doutrinas distorcidas e influências do mundo só podem afetar aqueles que não têm prática da verdade. O escolhido que vive a palavra tem discernimento, mantém a fé firme e resiste às armadilhas do inimigo. Ele não é enganado porque sua vida está alicerçada na rocha que é Cristo. Além disso, estar pronto implica em responsabilidade com outros.
O escolhido não vive para si mesmo. Sua vida influencia famílias, comunidades e gerações. Viver a palavra é também ser exemplo, mentor e guia espiritual. O impacto da vida prática do escolhido vai além dele próprio, e a prontidão se mede pelo efeito transformador que ele exerce no mundo ao seu redor. O alerta final reforça que conhecimento sem prática é insuficiente. Viver a palavra é o que garante vigilância, fé sólida e maturidade espiritual. O chamado de Deus não espera apenas por compreensão intelectual, mas por compromisso total e transformação de vida. O escolhido que entende isso permanece firme, vigilante e preparado. Portanto, estar pronto é mais que conhecer. É viver a palavra em cada pensamento, atitude e ação. É aplicar a fé em meio às provações, manter o coração aquecido, praticar a obediência, amar sem medida, servir sem interesse e permanecer firme até o fim. Somente assim o escolhido estará verdadeiramente pronto para o grande momento, quando tudo se consumará e a promessa de Deus se cumprirá em plenitude. Todo escolhido por Deus está chamado para uma vida de vigilância, fidelidade e preparação constante. O grande momento, que pode se manifestar a qualquer instante, exige mais do que conhecimento ou boas intenções. Exige prática, obediência e coração entregue completamente ao Senhor. Cada tópico que exploramos revela um aspecto essencial dessa preparação: o chamado divino, a urgência espiritual, o discernimento dos sinais, a vigilância diária, a responsabilidade de ser separado, a luta contra a distração, a purificação da fé, a capacitação pelo Espírito Santo, a esperança do arrebatamento e a aplicação prática da palavra. Ser escolhido não é privilégio para orgulho pessoal. É um compromisso com Deus e com aqueles que serão impactados através da sua vida. Cada desafio enfrentado, cada tribulação superada, cada momento de oração e cada ato de obediência contribuem para moldar o caráter do escolhido, tornando-o apto para cumprir o propósito eterno que Deus traçou. A preparação não é instantânea nem fácil. É um processo de lapidação, purificação e fortalecimento espiritual. O mundo está cheio de distrações, enganos e tribulações. Mas o escolhido é chamado a permanecer firme, atento e vigilante. O Espírito Santo está presente para orientar, fortalecer e capacitar, tornando possível resistir às tentações, perseverar nas provas e manter o coração aquecido. A recompensa para aqueles que perseveram não é apenas a vida eterna, mas também a oportunidade de ser arrebatado e estar para sempre com Cristo, livres de todo sofrimento e dor. O alerta final é claro: estar pronto exige ação diária. Conhecimento sem prática não basta. Fé sem perseverança não é suficiente. O escolhido deve viver a palavra, aplicar seus ensinamentos em cada decisão, em cada relacionamento e em cada aspecto da vida. É viver de forma íntegra, com coragem, amor e santidade, refletindo a luz de Cristo no mundo e influenciando positivamente aqueles ao redor. Portanto, todo escolhido precisa abraçar sua missão com seriedade, vigilância e paixão. Cada dia é uma oportunidade de se preparar, de crescer, de resistir e de se aproximar mais de Deus. O grande momento está próximo, e só aqueles que permanecem firmes, purificados e capacitados pelo Espírito Santo estarão prontos para receber a promessa divina. Que esta mensagem desperte coragem, fé e compromisso, lembrando que ser escolhido é honra, responsabilidade e chamado à ação constante. Em resumo, estar pronto não é apenas saber, é viver. Não é apenas esperar, é agir. Não é apenas ouvir, é obedecer. O Senhor nos chama a ser fiéis até o fim, e a recompensa para os que perseveram será eterna e gloriosa. Que cada escolhido abra seu coração,
Fortaleça sua fé e viva diariamente com o propósito de honrar a Deus em tudo.